Bom, e mesmo no minuto exato, bem-vindos a todos a esta sessão Lunchtime Talk do Collaboration Laboratory, Covid-19, dia seguinte e agora, com a presença de 4 oradores convidados. Tenho muito prazer de os ter aqui: Filipe Fisch, da Glint, Francisco Freixo, da Vorten, Ritka Plica, da ONU, e o Rui Mendes da Costa, da Galp. É um prazer tê-los aqui. O meu nome é Paulo Nunes de Abreu, eu sou facilitador profissional certificado pela IAF e vou ser o vosso moderador nesta reunião de hoje. Esta reunião vai ter a duração de 1 hora. Temos neste momento na fase das boas-vindas e apresentações, que irá dar lugar a partir de dentro de 10 minutos à entrevista ao painel, que vai ser em formato fishbowl. Portanto, aí vou pedir a todos os participantes que já estão escrupulosamente a cumprir, manterem as vossas câmaras off. Vai haver uma questão a cada, portanto, tempo para cada entrevistado poder falar durante 5 minutos nesta fase inicial, e depois iremos fazer um round aberto para perguntas e respostas, onde aí os participantes que quiserem podem abrir os seus vídeos numa sala paralela para fazer um pouco mais de debate aprofundado, e cerca de 10 minutos antes do final voltamos aqui para fazer o painel de encerramento e com as conclusões que chegarmos, que espero possam ser conclusões úteis para quem nos está a ouvir. Os objetivos desta iniciativa Healthy Virtual, como percebem todos, é aproveitarmos este desastre que foi a obrigatoriedade de estarmos em confinamento para começarmos a ensaiar novos modelos de trabalho e de organização. Como é que poderemos fazer com que o trabalho virtual possa ser melhor que o trabalho presencial? Portanto, essa é uma questão permanente no debate desta iniciativa. O objetivo desta reunião em concreto é oferecermos um espaço de partilha de experiências vividas por gestores portugueses. Temos aqui uma amostra muito bem representativa de 4 gestores portugueses, como é que eles estão a encontrar as respostas para viver esta crise e também como é que preveem que possam ser os próximos tempos. Temos aqui uma espécie de oráculo da sessão hoje. Connosco temos Filipe Fisch, que é engenheira química, engenheira bioquímica e doutorada em nanotecnologia. Tem uma longa carreira na saúde, muito conhecida na área da saúde, principalmente, inicialmente na PT, mais recentemente na Glint, grupo ANF. Ela hoje é membro da comissão executiva da Glint. É também a vogal da direção da APDSI, portanto está envolvida com iniciativas da sociedade civil, adora música e voluntariado faz parte da sua existência, de maneira que, Filipe, bem-vinda e obrigada pela sua presença aqui. Connosco está também Francisco Freixo, 20 anos de carreira no grupo Sonai, desempenhando diversas funções em diferentes tipos de mercados e contextos. Eu, pessoalmente, conheci o Francisco quando responsável da Vorten em Espanha, agora voltou para Portugal, é o Country Manager da Vorten Portugal, e tem um ponto a destacar que é pai de uma família numerosa. Tal como eu, Francisco tem um agregado familiar com 6 membros, fora cães e gatos, não é? Muito obrigado, Francisco, pela tua presença aqui hoje. Obrigado, Paulo. Rita Oliveira Plica tem também uma carreira de 20 anos no mercado corporativo, a trabalhar em diversas funções como formadora e gestora. Faz hoje 3 anos, fundou a ONU. Ela é a fundadora e a CEO da ONU, uma empresa que se dedica a serviços de facilitação. A Rita é também Lego Serious Play Certified Facilitator e membro da League of Entrepreneurs, entre outras iniciativas, e neste momento também é Chapter Leader da minha associação em Portugal, que é a IAF, a Associação Internacional de Facilitadores. Acredita na aprendizagem ao longo da vida e devo dizer que também que apesar de ser workaholica, mãe de 2 filhos e consegue compaginar ali uma vida também com todo este empreendedorismo, a sua função de mãe. 2 miúdos amorosos. Rui Mendes da Costa, é também uma grande honra tê-lo aqui hoje connosco. 21 anos de carreira na Galp, todos os nossos oradores têm grandes experiências profissionais, portanto iremos ouvir e aprender muito com eles. Em diversas funções na Galp, sempre na área dos 11 anos, nos últimos 11 anos, nas áreas dos recursos humanos. O Rui, neste momento, tem a espinhosa tarefa de ser o Head of Organizational Transformation Change Management. O que é que significa? É o responsável de transformação organizacional na Galp, o qual, numas situações como agora, não é uma tarefa fácil.
Ele é também professor convidado do ISCTE e é uma pessoa que, apaixonado pela leitura, tem 2 livros publicados na poesia. Portanto, também uma vertente artista, ou seja, os 2 hemisférios do cérebro aqui a ajudar. Rui Mendes da Costa, muito obrigada pela sua presença e bem-vindo. Sem mais, deixar aqui as instruções do Fishbowl, ou seja, neste momento vamos entrar em painel. Por favor, apaguem os vídeos, já estão a conseguir isso. Chat e outras questões, por favor, partilhem por aí. Eu já pedi à Rita para me ajudar a tentar estar atento o mais possível às questões que possam partilhar por aí. Depois vamos entrar numa fase de breakouts, que eu já voltaria a explicar. Sem mais, deixo aqui de partilhar a minha apresentação e iria passar a palavra aos nossos oradores, que pela linha que seguimos, Filipa Fisch, Covid-19, dia seguinte, já estamos no dia seguinte, não é? E agora? Então, muito bom dia a todos. Paulo, muito obrigada pela introdução e muitos parabéns pela liderança nestas últimas semanas e neste tempo de pandemia, que tem-nos mantido aqui todas as semanas com tópicos diferentes e que mostra que mesmo neste novo normal conseguimos ter uma atividade e discutir temas que são, já antes eram importantes, mas que a sua premência agora continua ainda mais acentuada e, portanto, parabéns por esta liderança e por esta dinâmica que tem imprimido nas nossas semanas. Tem sido um sucesso e, portanto, parabéns por estas iniciativas. Aos restantes colegas de painel, é um privilégio estar convosco, porque acho que temos experiências de diferentes setores, de diferentes backgrounds, diferentes experiências profissionais e pessoais e, portanto, acho que será uma partilha muito interessante. A Rita já conheço pessoalmente, portanto, é um gosto de estar de novo com ela. O Francisco e o Rui não os conheço, mas espero uma próxima oportunidade podemos estar fisicamente, porque acho que é um dos momentos hoje em dia que para nós parece, quando damos um presente às crianças, os adultos hoje em dia, quando podem estar juntos e celebrar, é também um motivo de grande ansiedade e de grande partilha. E hoje em dia, nós, neste espaço em que o que nos aconteceu a nível mundial não era de todo previsível, mas já vivíamos num mundo altamente tecnológico em que víamos, eu costumo chamar um tsunami de tecnologia no sentido positivo, não é uma onda que já tínhamos no nosso dia-a-dia de tecnologia, mas que muitas das vezes, quer o mundo da mobilidade, do virtual e da digitalização, no nosso ponto de vista pessoal e nos setores de atividade, eram adotados em velocidades diferentes. Portanto, no nosso dia-a-dia pessoal, a adoção da tecnologia já era premente e acontecia em todos os dias, e o povo português efetivamente tem uma apetência por novas tecnologias e por experimentar novos dispositivos muitíssimo grande. É um país que efetivamente adora tecnologia, também somos pequenos e, portanto, o risco de investimento muitas vezes das empresas é mais apetecível de estar e ser uma montra tecnológica em Portugal, mas depois nos diferentes setores de atividade víamos que era nem sempre esta tecnologia era adotada de forma tão rápida e porque havia barreiras culturais, processuais, modelos de pagamento que tinham que ser equacionados e que tudo isso muitas vezes fazia abrandar o ritmo de adoção da tecnologia. Com a pandemia, o que é que nos trouxe? Estas barreiras, no espaço de uma semana, desapareceram. Desapareceram porque, efetivamente, passámos a olhar para... Na Glint, sendo uma empresa multinacional e tecnológica e virada muito para o setor da saúde, defendemos que efetivamente a tecnologia é um meio para proporcionar melhores cuidados de saúde e centrar a visão no cidadão, na pessoa. Nos outros setores de atividade, este também era um desígnio das várias empresas e com certeza aqui iremos ouvir falar sobre este tema. Mas acabávamos por ter sempre tecnologia e inovação tecnológica muitas vezes dedicada a setores de atividades ou a silos de informação. Com esta pandemia, o que é que vimos? Efetivamente passámos a olhar para quase um e-cidadão e quer do ponto de vista científico, tecnológico, de inovação, de estratégia empresarial e político, uma centralização efetiva na pessoa. Portanto, de um momento para o outro passámos a olhar o cidadão realmente tem de estar no foco das nossas atenções, o cliente, o utente, como lhe quisermos chamar, e todas as partes da sociedade ativamente contribuíram para que isso assim fosse. E, portanto, nós vimos, e Portugal foi destacado pela inovação que conseguiu trazer, concretamente na área da saúde, para o tema do Covid, porque é um tema de saúde pública. E, portanto,
as novas formas de prestar cuidados à distância passaram a ser viáveis, e o último estudo da BCG mostra que nos Estados Unidos as pessoas adotaram em mais de cerca de 25% tudo o que é telemedicina e telemonitorização, e depois da pandemia acreditam que ainda mais 25% vão adotar estes temas chamados de telesaúde. E, portanto, há claramente uma mudança que existiu, não só do ponto de vista tecnológico, muitas vezes a tecnologia já não era um tema, ela já existia, mas a forma de adotar tinha premissas e tinha constrangimentos. Tudo isso foi esbatido no prazo de uma semana. E, portanto, acho que devemos olhar para o copo quase cheio, que é como é que aproveitamos esta onda que nos permitiu efetivamente mudar a forma como olhamos no setor da saúde e noutros setores para ter mais inovação tecnológica, mais adoção, e como é que olhamos para o futuro da sociedade, dos empregos, das empresas e dos serviços públicos muito centrados no cidadão. Novamente, em Portugal, tivemos o tema da AMA, que trouxe uma efetiva mudança e que nos permitiu. Estamos on, não é? Efetivamente conseguimos fazer a maior parte dos nossos de tudo o que era a relação com o Estado através de um clique, e isso também mostrou a inovação que já tínhamos tecnológica no passado e que a pudemos aplicar. Do ponto de vista das empresas, no espaço de uma semana tiveram que mudar a forma como tinham os seus colaboradores a trabalhar. No caso da Glint, nós temos cerca de 1.100 colaboradores e cerca de 90% passou para teletrabalho. Só cerca de 10%, nós prestamos serviço 24% a farmácias e hospitais, e, portanto, tivemos que mudar, efetivamente, o modelo como prestamos os nossos serviços a clientes e como mantivemos a operação 24%. Existiu 10% que são atividades que exigiam a presença física, mas mais de 90% passou a estar num trabalho remoto. E, portanto, isto foi possível porque tínhamos as ferramentas para centralizar o conhecimento e partilhar o conhecimento, mas também foi a resiliência e a capacidade da inovação tecnológica e muito centrada em cada um dos colaboradores e das pessoas que nos permitiu que no dia seguinte à pandemia transformássemos o modelo com que estávamos habituados a trabalhar. E a Glint está espalhada em Portugal, Lisboa, Porto e na Terceira, e depois temos vários escritórios em Espanha, também estamos no Brasil, e, portanto, o trabalho remoto já existia. Mas passar a ser uma regra foi um desafio que foi bem conseguido, novamente porque os nossos colaboradores e as pessoas tiveram uma resiliência e uma capacidade de se adaptar muito forte. Para o futuro, acreditamos que o teletrabalho, e que não vamos voltar ao ponto inicial antes da pandemia, acreditamos que para o futuro é muito importante estes modelos de teletrabalho, e para que eles possam existir e para que as empresas continuem a trabalhar de forma ágil, mais próxima dos seus clientes, porque efetivamente é isto que temos que garantir, tem de existir, as pessoas têm de sentir o propósito com que estão a trabalhar independentemente do sítio físico onde estejam, portanto este é fundamental. A resiliência dos líderes e a capacidade que têm de agir rápido e pensar nas pessoas, como é que estamos a garantir que o bem-estar, que a motivação das pessoas continua, faz parte dos novos líderes que têm que incorporar muita da inovação, muita da transformação tecnológica no seu dia-a-dia, têm que arriscar, perceber que há erros que vamos ter que aceitar e corrigir rápido, e novamente a resiliência e a adaptação são fundamentais para o futuro, e portanto aquela frase célebre que não são os mais inteligentes, não são os mais fortes que melhor sobrevivem, mas são aqueles que melhor se adaptam às novas realidades. Acho que é esse o princípio para este futuro, que, novamente, não o conhecíamos há 3 meses e que no espaço de uma semana tivemos de o transformar. Portanto, acredito claramente que temos de ser muito ágeis, resilientes, para fazer mudanças rápidas e alavancar tudo o que fazemos e o que pensamos, quer nas nossas pessoas, quer em inovação tecnológica, será claramente o futuro do novo trabalho que acreditamos. E o novo trabalho também tem que ser alicerçado novamente em tudo o que é a sociedade, e a sociedade tem que pensar quais são as novas formas e o que é que eu tenho de investir em termos de educação,
a educação e os novos líderes não podem ser educados como os vemos até agora. Portanto, este é um ponto fundamental, em que novamente a academia, o setor empresarial e o setor do Estado têm de estar muito interligados para garantir que estamos a formar as pessoas com as novas capacidades que vão ser necessárias de futuro, e perceber quais são as áreas em que efetivamente temos de apostar, acreditando que não há de ser só uma disciplina, não há de ser só engenharia, não há de ser só matemática, mas é um conjunto de disciplinas que têm de ser trazidas para formar os novos recursos e os recursos de futuro. Portanto, estes são 2 pontos fundamentais também para pensarmos na sociedade de futuro e no trabalho de futuro. Sem dúvida, e são pontos que eu já estou aqui a anotar no chat, essas questões que a Filipa tem estado a levantar, para depois, se houver tempo, porque estou a ver que há aqui já um pouco de atraso no tempo, mas sem dúvida que o forte desta sessão são as vossas intervenções, e por isso eu não estou a deixar limite. Estamos a apontar 5 minutos cada, mas por favor, digam da vossa alma, porque estamos aqui para vos ouvir. Obrigada, Filipa. Seguinte intervenção, Francisco Freixo, que penso que tem uma apresentação para fazer. Francisco? Olá, bom dia, Paulo, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, partilhar também aquilo que foi a nossa experiência na Vorten de viver esta fase tão intensa para todos nós. Eu começava por explicar um pouco como é que nós perspectivámos no início que o Covid nos iria afetar, e esta frase é uma notícia que foi publicada, mas muitas mais existiam na altura. Como sabem, o vírus teve origem na China, e isso fez-nos prever no início, em janeiro e fevereiro, início de fevereiro, que iríamos ter uma crise essencialmente do lado da oferta, do lado do supply chain. Como sabem, a indústria de eletrónica de consumo é muito exposta ao abastecimento, ao supply chain proveniente do Oriente, seja de produtos finais, seja de componentes, e na altura muitas consultoras davam nota que o setor de eletrónica de consumo lideraria os impactos provocados por esta crise. E, portanto, nesta altura nós prevíamos, ou trabalhámos essencialmente para este cenário, um cenário de crise do lado da oferta, do lado da supply chain. À medida que isto se aproximou da Europa, percebemos que isto teria impactos no nosso negócio, e claramente a primeira prioridade que tivemos, e a grande prioridade, foi proteger as nossas equipas e os nossos clientes. Há pouco a Filipa falava que esta crise nos tornou tecnologicamente, necessitávamos de tecnologia para suportar, e portanto tínhamos um serviço essencial a dar nesta altura, neste momento muito importante, e tínhamos que conjugar esse serviço que estávamos a prestar à população portuguesa com regras de segurança muito ajustadas e evolutivas. O desafio foi muito grande nesta altura, tínhamos que nos ajustar muito rapidamente no modelo de gestão de fluxos de clientes em loja, com diversas medidas de segurança, na altura com redução de horários, com turnos de trabalho para que as equipas não tivessem contacto umas com as outras, reduzir ao máximo o risco, nos interpostos também, e naturalmente que toda a equipa, 100% da equipa de estrutura central em teletrabalho. E, portanto, foi um período de muita mudança para quem estava em loja, numa fase inicial também de muita pressão, mas com atitudes perfeitamente maravilhosas de adaptação a estes cenários. Sobre que impacto é que nós sentimos que isto está a ter na Vorten, nós sentimos que, mais do que uma transformação, estamos a assistir a uma enorme aceleração da mudança. De alguma forma, estes 60 dias de confinamento
aceleraram em 6 anos o nosso processo de digitalização. Enfim, creio que a todos nós, um enorme processo de aceleração. Uma empresa digital com lojas físicas e um toque humano sintetiza a visão da Vorten. Ao termos essa visão já há algum tempo, esta visão da empresa, de alguma forma beneficiámos muito de ter muita clareza de propósito do que é que isto significava, e também algum trabalho de casa feito para nos adaptarmos a um momento, mais do que nunca, mais digital, que estávamos a viver. E portanto, aquilo que assistimos de facto foi isso, foi uma enorme aceleração num contexto que evoluímos muito na nossa missão de ser uma empresa digital com lojas físicas e automação. Essa aceleração na vertente de lojas assumiu um papel de mudança fortíssima neste contexto. Como sabem, a procura online disparou nessa altura. Nós registámos de vendas 6 vezes superiores online do que vínhamos a registrar, e as lojas transformaram-se, por um lado, num suporte ao abastecimento da enorme procura online que estavam a ser feitas, mas também passaram a servir clientes num contexto para necessidades um pouco diferentes, nomeadamente, e estão aqui imagens que exemplificam, nomeadamente até através da disposição de um serviço de drive-thru que permitiu aos clientes receberem comodamente a sua encomenda sem saírem do carro. Portanto, um colaborador entregava o produto no porta-bagagens, evitando até a necessidade de pagamento, que se fazia através de novos meios de pagamento digitais. Lançámos serviços que permitiam os clientes receberem comodamente o seu computador, que tanto procuravam nesta altura, em sua casa, de forma rápida, em menos de 2 horas, e também lançámos, em parceria com a Glovo, a entrega de produtos também ao domicílio de forma extremamente conveniente. E, portanto, houve aqui um processo de adaptação no papel que a loja tinha, enorme, face àquilo que era o seu papel no passado, e, portanto, uma aceleração imensa daquilo que era a visão do papel da loja face a um cenário anterior. Também nas pessoas, mas essencialmente eu até diria que nas pessoas. A forma de integrar o toque humano foi de forma diferente do que vínhamos a fazer até então. Lançámos serviços de aconselhamento no chat e, portanto, muitos colaboradores nossos passaram a dar o seu aconselhamento online através da nossa plataforma Cristinho. Passámos a ter meios telefónicos para os clientes que assim procuravam esse aconselhamento também por telefone. Alguns colaboradores também integraram serviços de entrega ao domicílio. Esta fotografia é uma fotografia de uma equipa. Nós tivemos um conjunto de lojas que fecharam, as Vorten Mobile, que se adaptaram para prestar serviços de apoio aos clientes através dos contact centers, e portanto houve aqui uma enorme transformação também na forma de entregar o toque humano àquela que era a nossa visão anterior, e de uma forma essencialmente de integração de canais em que o digital e o humano se tocam e se misturaram com um blend completamente distinto e inovador face àquilo que era o anterior cenário. Também na área de serviços foi parecido, não foi só na parte de produto, mas também foi na nossa forma de apoiar os clientes nesta altura. Isto é um serviço que na altura lançámos de apoio telefónico de configurações, mas isto foi desde diagnóstico de avarias à distância, de termos também colaboradores que deram apoios ao domicílio para instalar as nossas redes, que de repente passaram a ser o bem mais essencial que tínhamos em casa. E, portanto, também houve aqui uma adaptação na parte de serviços, que é uma componente essencial da nossa proposta de valor, para nos adaptarmos a este contexto completamente distinto. Portanto, isto na essência para dizer que aquilo que nós tínhamos, que era uma empresa digital com lojas físicas e um toque humano,
de facto, aquilo que nós constatamos foi uma aceleração imensa enfim, daquilo que já era a nossa visão e agora, em pouco tempo, se materializou e a ritmos de implementação nunca não pensados. E, por último, dizer que nós, com esta transformação, aquilo que verificamos, com os vários indicadores que temos da aferição de satisfação do cliente, mas foi, acima de tudo, um enorme reconhecimento dos clientes com toda esta transformação. Portanto, aquilo que podemos ver é que essa fusão do humano com o digital, medida através dos NPS, enfim, que é comum à generalidade das organizações medir, mas que subiram cerca de 30% face àquilo que era o nosso standard habitual e que mostra muito, por um lado, a valorização dos clientes ao serviço que prestávamos nesta altura, mas também muito a adaptação de misturar o humano e o digital nesta configuração que tive a oportunidade de partilhar convosco. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Muito obrigada por a apresentação com imagens tão reais. Parece que estávamos mesmo a viver um filme aqui, não é? Com aquilo que aconteceu nestes dias e, de facto, é interessante a resposta dos vossos clientes. Parece que há quase que uma reação de agradecimento quando vem o esforço da empresa em continuar o serviço independentemente das circunstâncias, e isso é notável. Sem mais demora, a palavra agora passa para a Rita Oliveira Pelica. Covid, dia seguinte, e agora, Rita? Bem, vivemos o Covid e sobrevivemos ao Covid, portanto, há boas notícias, sobrevivemos, mas de facto as coisas estão diferentes e às vezes falar em nova normalidade até a mim me parece esquisito, eu diria mais um novo diferente, porque de facto as coisas não voltarão a ser aquilo que eram e encontramos aqui uma nova forma de estar, de pensar, de viver e de trabalhar, creio eu que é o grande desafio. Partilhar algumas ideias, como aquelas que já aqui foram transmitidas pela Filipa, por um lado, a questão da agilidade e da resiliência, pois com certeza, sem esta base não vamos com certeza conseguir, porque temos de encontrar em nós estas competências para podermos, por um lado, percebermos que o estar parados é de facto importante para podermos acelerar a curto prazo. Por outro lado, perceber também, como o Francisco mencionou, e muito bem, que não obstante toda a tecnologia, toda a intensidade tecnológica que temos hoje em dia, como nunca tivemos, nunca podemos esquecer que o toque humano, o human touch, porque no final do dia a vida é feita e os negócios são feitos de pessoas e para pessoas. E, portanto, como conseguir manter realmente aqui esta conexão tão importante no momento em que se debate o tema da low-touch economy. E, portanto, como é que não perdemos estas ligações, esta capacidade de nos relacionarmos com os outros, sejam os outros, nós num contexto mais pessoal, mais profissional, mas, portanto, este toque humano tão importante. E, portanto, sim, a tecnologia é incrível e quando é utilizada para o bem, como neste caso que estamos aqui a falar, e a tecnologia facilitou todo o processo e a forma como sobrevivemos e parece-me que conseguimos ter aqui uma nova esperança para um normal ou algo completamente diferente e gostava de destacar aqui três níveis. Por um lado, do lado as pessoas, o ser humano em si, a pessoa, o indivíduo e o assumir da sua quarta parte de responsabilidade aqui em todo este processo. Falávamos na formação, na organização do trabalho, pois com certeza cada vez mais percebemos que não podemos dar as coisas como adquiridas, nem podemos estar à espera que façam as coisas por nós. Este tema do work-life balance, o trabalhar a partir de casa, o trabalho remoto, enfim, nada é como era. E, portanto, termos realmente esta capacidade, eu diria, este discernimento mental de percebermos como é que vamos viver daqui para a frente e que isso se traduza, de facto, com a tecnologia ao nosso lado, como suporte, como poderemos ter uma vida com uma boa qualidade e sem ficarmos reféns da própria. E, portanto, pessoas. Um segundo nível, organizações.
não só as empresas, não falando só no domínio público, também privado, universidades, portanto toda aqui a componente também de academia. Por um lado, o ponto de vista da gestão, como é que estamos a gerir as nossas organizações e de facto pensarmos que se por um lado tínhamos aquele controlo porventura excessivo, hoje em dia temos de acreditar nas pessoas, temos de as motivar, temos de dar autonomia. A autonomia, parece-me que é uma palavra de ordem e que resulta, de facto, aqui no momento pós-Covid. Autonomia e responsabilidade. Por um lado, também percebermos que a educação, falava-se no tema da educação, a educação, eu continuo a acreditar que é também uma responsabilidade individual, a aprendizagem ao longo da vida, mas também repensarmos que o tema da formação, por um lado, e como é que vamos, quem é que estamos a formar, em que formatos é que estamos a formar as pessoas e como é que as estamos também a requalificar. Porque reparem, hoje em dia vamos ter, com este avanço tecnológico, com tudo aquilo que se fala também sobre nativos digitais e quem não é nativo digital. Quem neste momento está ainda um pouco info-excluído. Como é que trabalhamos tudo isto? Como é que conseguimos garantir que encontramos aqui uma solução blended, que possa efetivamente, por um lado, satisfazer as empresas, por outro lado, também satisfazer os trabalhadores e, portanto, encontrar aqui formatos que possam ser interessantes e, mais do que interessantes, que possam ter um impacto do ponto de vista daquilo que é necessário fazer, do ponto de vista do upskilling e reskilling. E, portanto, pensarmos realmente aqui o tema da educação, da formação e da aprendizagem também ao longo da vida. Do ponto de vista das organizações, com certeza também o tema da atração de talento, por um lado, e portanto também aqui todos os processos estão a ser repensados e o que é facto é que continua a existir, o mercado continua a funcionar, há entradas, há saídas, portanto há aqui vamos ver como é que fica este saldo, e por outro lado também o tema da retenção, o tema do talento, ou melhor dizendo, das competências, como é que estamos a valorizar aqui também as competências e como é que estamos a trabalhar do ponto de vista da educação e da formação dos nossos recursos. Por outro lado, em um outro nível mais macro, portanto, pessoas, organizações, Portugal. Pensando aqui neste nosso desígnio nacional, Portugal e enquanto sociedade, perceber que temos realmente desafios pela frente, porque se é verdade que do ponto de vista tecnológico aparentemente estamos bem, o que é facto é que também continua a haver uma centralização por grandes centros urbanos deste tema e, portanto, Portugal não é só Lisboa e Porto. Como é que conseguimos garantir que há, de facto, aqui uma coesão territorial, que conseguimos esbater algumas assimetrias que continuam a existir e que podemos, de facto, trabalhar a partir de qualquer ponto. Não é o trabalhar a partir de casa, é o work from anywhere, desde que possamos ter realmente aqui a condição tecnológica para o fazer. Outro ponto que gostava também aqui de deixar claro, e de facto é reconhecido internacionalmente a qualidade do talento, dos recursos humanos portugueses, mas somos poucos, temos realmente aqui o tema da nossa dimensão, é o que é com isto que temos de viver, mas de facto pensarmos também do ponto de vista demográfico temos um desafio pela frente. E há que pensar mais estrategicamente, tal como a própria educação, como é que a médio e longo prazo vamos aqui viver estes temas. De qualquer forma, o meu mote é um mote de confiança, e eu diria já em jeito de fecho, última palavra, confiança. É preciso recuperarmos a confiança em nós, enquanto indivíduos, mas também do ponto de vista organizacional, do ponto de vista da nossa sociedade. Porque se não temos confiança, as coisas não aceleram. Diz muitas das vezes que a confiança é um fator escondido da liderança. E, portanto, do ponto de vista da liderança de um país, da liderança das empresas e também da liderança pessoal. Assim consigamos nós retomar a nossa confiança, segurança, para que possamos ter toda a agilidade mental e toda a resiliência para continuarmos nesta caminhada sem saber muito bem o que aí vem, porque uma coisa é certa, o que é que o futuro nos traz? Oportunidades, desafios, o desconhecido. Assim estejamos nós preparados para ele. Obrigada. Muito obrigada, Rita. É sempre útil e refrescante termos aqui uma perspectiva de uma consultora experiente que vê e que reconhece os desafios que o nosso país vai enfrentar nos três âmbitos, não é? Pessoas, organizações e sociedade. Excelente.
Passava então a palavra agora ao Rui Mendes da Costa, que nos vai trazer a sua experiência diversificada de uma outra empresa. Já tivemos aqui a experiência da Glint, a experiência da Vorten. Rui, todos ouvintes. Muito bem, muito bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que estou aqui hoje convosco. Nós, de facto, estamos a viver um momento que é extremamente complexo, no qual eu acredito que, de forma honesta, nós temos que colocar as pessoas em primeiro plano. Esta é a minha primeira palavra-chave, pessoas, como os meus colegas de painel também já enfatizaram. Eu não vou dar efetivamente uma perspectiva do que estamos a fazer na Galp, pois acredito que me iria repetir com muito do que já foi dito. Portanto, vou focar mais no que considero ser crucial para o futuro e também com grande foco na gestão e no desenvolvimento de pessoas. O que mudou? Eu na brincadeira costumo dizer que tudo e nada. Como disse recentemente um amigo meu numa conversa, calma, nós não mudámos de planeta, nós continuamos a fazer parte de organizações, eu continuo a ser eu, a minha empresa será sempre uma empresa de energia. Ok, mas por outro lado, nós mudámos bastante a nossa forma de pensar, de sentir e de agir perante algumas situações. E por isso eu questiono, nós demos efetivamente um salto tecnológico de vários anos, como muitas pessoas referem, ou apenas começámos a utilizar o que já tínhamos ao dispor? É que eu acredito que a questão é esta, nós passámos a utilizar tudo o que já tínhamos, ainda não havia a motivação, ou seja, o motivo para a ação, para realmente utilizarmos. Portanto, na minha organização, não foi preciso dar equipamentos novos, não foi preciso nada de novo, nós fizemos todas as mudanças com tudo o que já tínhamos. E, portanto, mais importante, eu considero que nós não estamos a vivenciar uma transformação digital, mas sim uma transformação cultural. E uma nota, para mim, transformação neste contexto significa sempre novas formas de trabalho e novas atitudes. As aplicações, os softwares, claro que são ferramentas importantes, mas por si só não nos garantem qualquer tipo de mudança. Depois, de repente, parecia que a única questão era o trabalho remoto. Nós passámos rapidamente dessa discussão para outra, que era a dificuldade de conciliar a vida pessoal com a vida profissional quando se está em teletrabalho. Quando antes o teletrabalho era visto como uma das soluções para esta conciliação. E, portanto, vejam como o contexto pode mudar tudo. Claro que é totalmente diferente nós trabalharmos em home office por opção ou por imposição. Só este facto muda logo tudo. E depois, como é óbvio também, não podemos fazer comparações lineares, nem avaliar o teletrabalho somente com base no que aconteceu neste momento. São muitas as variáveis que tinham que ser analisadas e dificilmente as conseguiríamos isolar. Portanto, eu aqui faço sempre uma nota, cuidado com tudo o que nós vamos construir para o futuro, porque não pode estar baseado em algumas das crenças que nós agora construímos. Porque, de facto, nós estivemos a fazer algo muito condicionado. Okay? O que sabemos também por vários estudos é que em trabalho remoto, as pessoas acabam invariavelmente por trabalhar mais, mas não obrigatoriamente melhor. E para se conseguir trabalhar melhor, obviamente, têm que existir regras bem claras. A produtividade pode também ser melhorada, mas isso vai depender muito da disciplina individual de cada pessoa, das suas rotinas, de continuar a ter horários. Portanto, há aqui uma série de componentes que vão ter que ser trabalhadas. Nós temos que ajudar as pessoas a dar estes passos. Tal como na aprendizagem, eu costumava dizer sempre, para mim não é tão relevante garantir que eu ensino qualquer coisa a uma pessoa, é muito mais relevante garantir que ela aprendeu a aprender, porque depois ela pode fazer todo esse caminho. A verdade é que este novo normal, dito novo normal, vai muito, muito para além do trabalho remoto. Segundo um estudo publicado na Harvard Business Review, é importante nós observarmos que trabalhar remotamente pode conduzir à redução da motivação. E esta é outra palavra-chave neste momento, motivação. Porque, na verdade, e no momento inicial, as empresas e as lideranças apressaram-se muito rapidamente a garantir um primeiro nível, que era assegurar que as ferramentas estavam operacionais, que existiam processos bem definidos e que as pessoas estavam permanentemente ligadas. Agora surge o segundo nível, que é muito mais complexo e crítico, que é nós continuarmos a garantir a motivação das pessoas. Isto porque sabemos que em cenários de crise e no pós-crise, as pessoas tendem a adotar uma abordagem que é muito mais tática. Elas respondem a solicitações, seguem o que está aprovado, ao invés de apostarem verdadeiramente na resolução de problemas desafiantes.
Quando foi medida a motivação total das pessoas neste estudo, portanto, pessoas que trabalhavam em casa versus pessoas que trabalhavam no escritório, foi possível também perceber que quem não tinha escolha relativamente ao local de trabalho, tipicamente tinha uma motivação inferior. Mas, por outro lado, se as pessoas tivessem essa opção de escolha, a motivação subia. Portanto, este tema da escolha é fundamental na nossa forma de sermos humanos, termos este poder de podermos fazer as nossas escolhas. E, portanto, esta componente é importante. Mas depois, por outro lado, se as pessoas tivessem a opção de escolha e continuassem a ser desafiadas, ou seja, se a empresa lhes continuasse a dar desafios, então aí a motivação crescia significativamente. Portanto, a outra palavra-chave para mim neste momento é desafios, ok? Foi também possível constatar, isto já cruzando alguns estudos, que a motivação ainda crescia mais se nós mantivéssemos a possibilidade das pessoas se desenvolverem. Portanto, nós temos um novo mundo de flexibilidade a explorar. O tema da flexibilidade é uma questão crucial, cada pessoa decidir em cada momento o que é melhor para ela. É tudo uma questão de sermos mais humanos. Aliás, neste mundo em transformação acelerada, até exponencial, este será o fator diferenciador. Eu reforço que a atitude, na minha opinião, a diferença está realmente na atitude. Eu posso não escolher até o que me acontece, mas eu escolho sempre o que faço com o que me acontece. Outro tema crucial, e já foi falado, é a confiança. Confiança é acreditar, confiança é um misto de caráter e de competências. E nós temos que dar confiança para recebermos confiança. Quando não existe confiança, nós sabemos que desce a velocidade e aumentam os custos. O contrário, obviamente, também é verdade. Mas, quando a confiança decresce, também decresce a energia e decresce a alegria. Uma vez mais, o contrário também é verdade. E, portanto, a confiança tem que ser criada de dentro para fora. Portanto, começa com a autoconfiança, passando pela confiança nas relações, pela confiança nas organizações, nos mercados e terminando na confiança na sociedade, ok? Eu não acredito verdadeiramente que vai haver um novo normal, porque para mim o que vai existir é algo que vai estar em constante mutação. Para isso nós vamos precisar de políticas, processos, formas de fazer que nos tragam de volta o presente e nos ajudem a preparar o futuro. Nós, em muitos dos processos que temos na nossa organização, estamos sempre ancorados no passado. Por exemplo, na avaliação de desempenho, eu, no final deste ano, vou avaliar pessoas, vou dizer como é que elas fizeram o seu trabalho durante este ano e, com isso, eu vou projetar qual vai ser a aprendizagem que elas vão fazer para o ano seguinte. Quer dizer, no ano seguinte elas vão fazer aquilo que tinham necessitado no ano antes. Portanto, nós vamos ter que começar a ser muito mais ágeis na resposta àquilo que são as necessidades das pessoas. Precisamos de pessoas com mentalidade de crescimento, que acreditem que é através dos desafios, do esforço, dos erros e do feedback que nós podemos ir mais além. Porque nós só agimos por dois fatores, ou para fugirmos à dor, ou para estarmos em busca do prazer. E temos claramente que estar mais neste campo de estarmos a procurar o nosso prazer. E só para terminar, é esta questão de que nós cada vez mais vamos trabalhar e liderar no desconhecido. E por muito abstrato que isto possa ser, esta será uma das principais competências para o futuro, que é nós conseguirmos verdadeiramente trabalhar no desconhecido, não ficarmos paralisados quando não conhecemos as coisas. Portanto, não podemos deixar de pensar no futuro, não podemos deixar de fazer planos. Isso é fundamental para nos mantermos sãos em termos mentais e para nos mantermos ativos na esperança. E eu agora não posso só deixar aqui de fazer uma nota final, que não tem muito a ver com o tema, mas a Rita abordou, que tinha muito a ver com a questão da demografia. Este é um tema crucial para Portugal e para a Europa. As nossas pirâmides etárias estão completamente invertidas. E, portanto, eu acredito que rapidamente nas nossas organizações nós vamos falar tanto de gestão do talento jovem como vamos falar da gestão do talento sénior. Muito obrigada, Rui, pela intervenção. E depois deste painel tão diversificado, abrimos aqui agora um turno a perguntas e vamos fazer aqui uma metodologia de perguntas diversificada, que é para também poder dar resposta à Filipa, que disse que gostava de ter uma oportunidade de conhecer melhor os outros oradores. Portanto, iremos fazer aqui agora um breakout em que quem quiser pode estar numa sala onde a Filipa e o Francisco se vão conhecer um bocadinho melhor e falar entre si
em paralelo, ou seja, não vão estar neste momento no live. Eu mantinha-me aqui no live com o Rui e com a Rita para algumas questões que possam haver para eles, e depois fazemos a troca, e com isso damos por encerrada a nossa sessão. Eu iria só fazer uma explicação às pessoas que possam precisar de ter aqui a visualização das instruções do nosso método de debate que vamos seguir aqui. Vou mostrar aqui a nossa situação agora é esta. Portanto, quem for para o breakout, dentro do breakout, pode ligar o vídeo e pode falar. Em última instância, a Filipe e o Francisco podem trocar bons contactos, porque vão estar em paralelo, não vão estar em live, e poderão ter essa conversa mais à porta fechada. Quem os quiser acompanhar nestes 5 minutos, que vamos ter que fazer muito, muito breves, agora poderá fazer aqui o join. Vai fazer debate paralelo, vão aparecer aqui os nomes e faz join. Quem não quiser ir para esse debate paralelo pode permanecer aqui na sala, mas com o vídeo desligado e com o áudio também desligado, para continuarmos no live stream. Não sei se o meu co-host já pode lançar os breakouts agora. E já estão as pessoas a ir para os breakouts, ótimo. E estão a entrar neste momento pessoas que acabam de entrar na reunião. Estamos ainda no live stream com Rita e Rui. Há aqui um conjunto de questões que foram levantadas, pessoas primeiro. Rui e Rita, começando talvez pelo último. Rui, acredita que a cultura de gestão em Portugal, portanto, que a grande maioria das pessoas que têm decisões empresariais em Portugal já estão nessa largura de banda, ou seja, de pôr as pessoas primeiro? Infelizmente não. Eu acredito que nós ainda temos líderes que são muito formais. Eu costumo dizer na brincadeira que nós nas organizações só temos 2 tipos de líderes, os inspiradores e os formais. Infelizmente os inspiradores passam por lá algum tempo e depois vão-se embora fazer outras coisas. E portanto nós ficamos com os líderes formais, e claro que dentro do que são os líderes formais há uns que têm mais inspiração e outros têm mais transpiração. O que acontece é que no líder formal nós damos-lhes tipicamente processos para eles exercerem a liderança. E até muitas vezes eles chegam ao lugar de liderança, não pelo perfil que têm de liderança, mas porque fizeram um percurso na organização. Este é outro dos erros que muitas vezes as organizações fazem. Depois também, muitos dos processos que nós temos nas nossas empresas levam a que as pessoas tenham uma visão de curto prazo, de cumprimento de KPIs, e não estou a dizer que isso é mau, como é óbvio, mas faz com que tudo aconteça de uma forma diferente, ou seja, por isso é que eu não gosto de utilizar a designação recursos humanos, porque aí parece que as pessoas são mais um recurso. Nós, por exemplo, na nossa organização já não temos uma direção de recursos humanos, temos uma direção de pessoas. Vamos dizer na brincadeira que é uma equipa de pessoas que trabalha com e para as pessoas. E, portanto, esta visão de que são as pessoas que estão no centro de tudo, eu acredito que ainda não existe. E é muito fácil nós depois utilizarmos os outros substantivos para nos resguardarmos, quer dizer, vamos mudar a empresa, vamos mudar a organização, mas, ok, o que é uma empresa? Uma empresa é simplesmente um substantivo que nós inventamos para definir um conjunto de pessoas. E se nós queremos efetivamente mudar uma organização, nós temos que começar por trabalhar com as pessoas, porque é aí que a mudança verdadeiramente acontece. Sem dúvida. Rita, alguma coisa a acrescentar em relação a isto? Tu que trabalhas precisamente neste métier de transformar pessoas? Completamente de acordo com o Rui. Eu diria que é uma visão, é um caminho, de facto, podermos chegar lá a essa liderança inspiracional, e muitas das vezes aquilo que encontro é uma liderança desinspiracional, porque quando alguém diz quem manda aqui sou eu e vocês não estão aqui para pensar, estão aqui para executar, isto acaba por ser exatamente a antítese daquilo que estamos aqui a comentar, que é o necessário, é o fundamental, é o urgente
para que exista uma mudança e uma mudança cultural que tem de começar realmente aqui com as pessoas e com a sua capacidade de perceberem que podem falar, não há que ter medo, podem arriscar, estão em ambientes seguros, em espaços onde de facto podem contribuir de alguma forma. E, portanto, esta lógica, esta cultura de empreendedorismo que é necessário que seja trazida para as organizações, enquanto mentalidade, mindset, é mesmo forma de estar, porque, reparem, é a base de uma cultura de inovação. Porquê que as empresas inovam? Porque precisam, porque se não inovarem, a médio e longo prazo estarão mortas. No médio e longo prazo todos estaremos mortos, Keynes. E, portanto, é fundamental que inovemos e a base da inovação é questionar. Agora, se encontramos organizações, e pensando naquilo que é o nosso tecido empresarial, em que não nos é permitido questionar, e que mais do que uma cultura de motivação, há uma cultura de desmotivação e de medo, no qual as pessoas não podem acrescentar algo. Não são todas, é óbvio que não são todas, felizmente há extraordinários exemplos de empresas portuguesas, podemos também beber daquilo de boas práticas que vêm de fora, e eu diria que o mundo que vivemos hoje, este mundo VUCA e VUCA com H de hiperconectado, com certeza nos dá aqui oportunidades, ligações incríveis e de podermos estreitar relações interculturais e podermos de facto beber daquilo que está a acontecer de melhor um pouco por todo o mundo. Reparem, a própria escala das empresas, o escalar não tem a ver tanto com o número, eu diria que tem muito mais a ver com o nosso alcance mental, com aquilo que podemos alcançar. E de facto, o digital é muito mais um mindset, é muito mais uma forma de estar do que propriamente uma aplicação, um software, e não é só dotarmos as empresas e as pessoas com novos equipamentos, com smartphones, quando depois, na verdade, falta a base, que é, de facto, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de questionar, a nossa capacidade de resolvermos problemas complexos, porque não é fácil, não são complicados, são complexos. Precisamos de trazer novas ideias, precisamos de emergir aqui novas soluções para uma realidade que até agora não vivíamos. E, portanto, se todos pudermos contribuir, e, portanto, muito esta ideia da colaboração, da sinergia, com certeza que conseguimos ter um alcance muito, muito maior. E eu diria que esse é, de facto, é um grande desafio do ponto de vista da mentalidade das pessoas e das pessoas que trabalham nas organizações, e, portanto, do tipo de gestão que também temos hoje em dia, e, portanto, há bons exemplos que possamos realmente beber e ter essa inspiração. Eu gosto muito, há uns tempos ouvi uma frase que é: a motivação vem de nós, a motivação é algo intrínseco. Eu não preciso que me venham dar aqui doses de motivação, injetar motivação. A motivação é intrínseca, é minha. A inspiração vem dos outros. E, de facto, se tivermos a felicidade, também é uma escolha, o sítio onde trabalhamos, digo eu, é uma escolha, podermos escolher num ambiente no qual nos sintamos bem, no qual possamos contribuir e no qual possamos ser nós. E, portanto, acabarmos com aquela ideia de que agora vou entrar na empresa, tenho aqui o tapete, agora vou pôr o meu chapéu profissional e vou deixar, já não vou ser eu. Portanto, quem entra na empresa é outra pessoa ou é metade de mim, porque nem posso ser eu. E, portanto, a partir do momento em que não podemos ser nós, enfim, estamos já aqui a deturpar aqui um pouco a realidade das coisas e, portanto, mesmo em jeito de conclusão, podermos trabalhar em ambientes que sejam benéficos para nós, para a nossa sanidade mental, para a nossa própria felicidade, porque realmente quando estamos motivados, empenhados, somos mais produtivos, até podemos trabalhar mais, mas de forma consciente e como opção própria, com uma intenção e deliberadamente. Sem dúvida. Mas isso entra aqui um bocadinho em contradição com aquilo que o Rui estava antes a levantar, que é o trabalho remoto pode condicionar a motivação, não é? E pode impactar a motivação. Nós vamos agora receber as pessoas que estavam no breakout para esta sala principal, dar as boas-vindas a todos de volta aqui à sala principal, e então vamos criar agora um outro breakout, onde com certeza Rui e Rita poderão aprofundar um pouco esse debate da contradição, da motivação com o trabalho remoto, não é? Filipa, Francisco, bem-vindo.
Eu estou a pedir agora ao meu co-host para criar o seguinte breakout. Espero que as vossas conversas na sala paralela tenham sido produtivas e úteis. Eu queria agarrar aqui um pouco na experiência da Vorten e estabelecer paralelismos com a Glint Flipa, porque vocês, no fundo, trabalham e servem clientes que também são retail, não é? Quais foram, assim, as coisas, as ideias que surgiram da apresentação do Francisco Freixo desde há pouco? Sim, portanto, nós servimos quer a componente hospitalar, aí no negócio B2B mais típico, e depois temos toda a rede de farmácias em Portugal e em Espanha. E aí, assemelha-se, é um modelo de retalho. As farmácias tiveram, tem a Vorten também, grande parte, e que tivemos ali um bocadinho a discutir, e o Francisco esteve a falar, também a maior parte das lojas se manteve aberta, mas as farmácias, por obrigatoriedade, tiveram de manter as suas portas sempre abertas, porque eram um ponto de contacto, como sempre foram, um ponto de contacto privilegiado neste tempo de pandemia, porque a confiança que depositam, quer na farmácia, quer nos farmacêuticos, é fundamental para a gestão dos cuidados de saúde, e é um eixo e é um ponto central fora a pandemia e dentro da pandemia para todas as pessoas no seu ponto de vista de percurso dentro da saúde. Facto é, tal como o Francisco apresentou, a velocidade de adaptação teve que ser muito, muito, muito rápida. E, portanto, eu volto um bocadinho, e as palavras que o Rui há pouco disse, eu costumo também muito dizer que nós já tínhamos a tecnologia, efetivamente, mas a adoção ia a uma velocidade um bocadinho mais lenta, porque efetivamente faltava uma transformação cultural. E a pandemia o que nos obrigou foi, essa transformação teve de existir, ponto final, parágrafo. E, portanto, o que fizemos, quer do ponto de vista da Glint, na assistência às farmácias, foi proporcionar tudo o que são modelos virtuais de acompanhamento, de suporte, de consultoria, que muitas vezes, antes da pandemia, era feita de forma presencial, e que encontramos modelos de fazê-lo à distância. E isto implicou alterações, novamente, não porque não tivéssemos as ferramentas, porque já as tínhamos, mas a aplicação delas e a forma como nos relacionamos com os clientes, e os próprios clientes, eles próprios perceberem que do lado de lá tem que ter um interlocutor que faça esta ponte e que se relacione de forma diferente também com quem lhe dá suporte. E, portanto, assim muito resumido, nós, quer do ponto de vista da Glint, no suporte aos hospitais e às farmácias, tivemos que fazer tudo o que foi possível à distância, mantendo o contacto por videoconferências e por contacto remoto. Do lado das farmácias também, tudo o que foi o apoio remoto às farmácias, e as próprias farmácias tiveram de, tal como outras lojas de retalho, ser um ponto de distribuição, de ir de encontro às necessidades dos seus clientes e, portanto, os medicamentos até casa, o facto de haver medicação hospitalar ser distribuída nas farmácias, tudo isso teve de ser facilitado para que, efetivamente, novamente, como eu tinha dito, do ponto de vista de investigação, da academia, do ponto de vista político, estratégico e empresarial, se focasse nas pessoas e no bem essencial da saúde pública e, portanto, com isso, garantir que a farmácia seria um ponto privilegiado de contacto dos utentes para terem acesso aos seus medicamentos e para algum esclarecimento de dúvidas que pudesse existir. E, portanto, esta foi uma forma muito rápida, quer da Glint, quer dos próprios clientes, quer sejam farmácias, quer sejam hospitais, de se posicionarem, de se aproximarem das pessoas e dos seus utentes, de forma a que eles tivessem num único ponto o maior número de serviços sem ter que, evitando outras deslocações a outros serviços de saúde. Certo, muito obrigado, Filipa. Francisco, em recíproco, das intervenções da Filipa, houve alguma coisa que tivesse chamado a atenção e que possa ter feito cair alguma ficha do ponto de vista da vossa atuação? Há aqui alguns paralelismos? Seguramente que há nas formas de trabalhar que adotámos, e muita da transformação cultural que a Filipa referiu foi também aquilo que nós sentimos. Tínhamos os meios, estávamos preparados, tínhamos as visões, no nosso caso, daquilo que eu partilhei, mas foi, acima de tudo, a capacidade de
de, em pouco espaço de tempo, nos transformarmos culturalmente, e portanto também foi isso que sentimos, e creio que vivemos em ambas as organizações e um pouco por todo lado. É engraçado porque, no fundo, aqui eu agradeço muito a vossa vinda cá e estamos mesmo a aproximar do final, portanto, para fazermos aqui rapidamente um fecho agora à medida que vierem os nossos participantes do outro breakout. A preocupação que eu tenho é que empresas como as vossas não são ainda a maioria das empresas em Portugal, não é? E, portanto, isso é extraordinariamente importante, a capacidade de inspiração do ponto de vista do exemplo que vocês possam dar também para que outros possam seguir este modelo. Esse é também um dos objetivos desse espaço de partilha, e para as pessoas que nos estão a ver no Facebook, que possam sair daqui dois mais inspiradas com este exemplo de atuação da Glint e da Vorten, dois orgulhos de empresas portuguesas. Oxalá o nosso tecido económico e empresarial tenha mais empresas como as vossas, porque a recuperação de Portugal será, sem dúvida, mais rápida. E com isto, dava aqui também as boas-vindas às pessoas que já estão a voltar do breakout que estará a terminar neste momento. Não sei se há algum dos participantes que esteja aqui nesta sessão final queira colocar alguma questão. Ainda temos aqui 30 segundos. Pode também fazê-lo pelo chat. Se não... Ok. Estamos aqui com intervenções no chat. A aceleração digital... pois mas é uma pergunta do... A aceleração digital poderá substituir o Human Touch? Esta é uma pergunta do João Câncio. Francisco, se calhar podes tentar responder aqui. A aceleração digital pode substituir o toque humano? Eu creio que não. Acho que nós continuamos a ser animais sociais, e, portanto, ela não pode ser substituída. Ela pode ser integrada. E o que devemos fazer ou pelo menos que nós acreditamos muito, é integrar. Combinar. Portanto, acreditamos muito na fusão, naturalmente num percurso em que o digital ganha preponderância, mas na integração desse toque humano com o digital. Acho que são complementares. E quem souber combinar melhor essa complementariedade e terá proveito disso, ganha em todas as linhas. Ganha no digital, porque é um bom player digital, e ganha naquilo que o toque humano proporciona, não é? E, portanto, são altamente complementares do nosso ponto de vista. Sem dúvida, sem dúvida. Filipa, aceleração digital e toque humano, como é que está esse binómio? A esse propósito, há uma frase de um físico norte-americano que eu admiro muito, que se dedica ao estudo das tecnologias aplicadas dentro de vários contextos, em que ele diz, e esta frase é antes da pandemia, mas eu acho que se aplica inteiramente, que é as indústrias a serem mais impactadas pela tecnologia serão a medicina e a educação, não é a saúde, mas a medicina, porque tem efetivamente bases e impactos gigantes para o que é o nosso dia-a-dia. E vamos ser capazes de ter mais capacidade seja de processamento, de inteligência no nosso telemóvel do que um hospital moderno hoje em dia. Tendo isto em mente, nunca podemos descuidar que os humanos e a forma como um humano resolve uma situação terá sempre um papel fundamental na sociedade. E, portanto, eu diria que devemos olhar para a tecnologia, para a inovação tecnológica, mas os humanos não serão substituídos. E, portanto, a tecnologia é um helper, é um ajudante, mas serão sempre os humanos a tomar a decisão final e, portanto, a combinação entre os dois será claramente o fator decisivo para o sucesso. Sem dúvida. Muito, muito obrigada, Filipa e Rui Mendes e Rita. Bem-vindos de volta à mesa de fecho, que já estamos muito, muito sobre o atraso da hora, de maneira que eu poderia, começando pela Filipa, 1 minuto cada um, conclusão desta jornada de hoje. O que é o takeaway que levam daqui? 1 minuto mesmo, muito breve. Vou tentar ser mais breve. Portanto, o principal takeaway é as pessoas são fundamentais e, portanto, qualquer organização do setor público, privado ou do terceiro setor, do mundo académico, do mundo científico, tem de olhar para as suas pessoas e tem de pensar como é que vamos ter e como é que vamos formar
as pessoas de futuro e quais são as necessidades de futuro, quando eu vejo que a automação, que tudo mais pode levar a cabo tarefas que hoje em dia são feitas por humanos e, portanto, as pessoas são um eixo fundamental e temos de garantir que há formação e que damos as melhores condições para que elas se sintam motivadas, com confiança, para desempenhar as suas melhores capacidades dentro das diferentes organizações. As organizações têm que ter um propósito e, portanto, é muito importante que as pessoas o consigam entender para que consigam desempenhar novamente também o melhor que têm em si. A inovação e a tecnologia claramente estão presentes, nós temos tecnologia a entrar todos os dias e já a temos, portanto não será essa a principal novidade, mas temos de adotar efetivamente e, portanto, levar esta onda que a pandemia trouxe para garantir que ela perdura do seu melhor e que tiramos daqui as boas lições para de futuro antever o que temos de cuidar e o que temos de levar a cabo dentro das nossas organizações. E por último, acho que temos que agir muito rápido. Vamos errar, mas com certeza aprendemos com os nossos erros e gerimos daí, aprendendo com eles e decidindo rápido. Esse também é um eixo fundamental para quem está dentro das organizações para conseguir liderar no futuro, que eu acho claramente que vai ser um e-future. Ok, muito obrigada, Filipa. Francisco, ordem sequencial e de fecho, o minuto takeaway desta sessão. Obrigado, Paulo. De forma muito rápida, enfim, creio que atravessamos um período de imensa aceleração digital. Vimos que temos os meios e que vivemos essencialmente um período de transformação cultural enorme para nos adaptarmos a esses meios e que cada um de nós deve ter esse papel de adaptação que temos. Portanto, temos que ter num período de mudança intensiva que temos a atravessar. E que há pouco, creio que o Rui falava, que nós mudamos pela motivação ou pelo medo e que nos compete a todos nós continuar a mudar pela motivação para um futuro melhor. Muito obrigado. Sem dúvida, Francisco. E que bom ver que há uma cross-fertilization entre as diferentes intervenções dos painelistas hoje. Fantástico. Estou bem contente por isso. Rita, próxima oradora a concluir. Um minuto, Rita, que já estamos muito fora da hora. Menos do que isso. Nada é perfeito, não temos de ser perfeitos, mas todos nós podemos fazer mais e melhor. E, portanto, aqui o papel da responsabilidade com autonomia com responsabilidade, podermos fazer mais e melhor. E, portanto, acima de tudo, pensarmos que todos nós vivemos em modo beta. E, portanto, a perfeição, com certeza, que é algo que gostaríamos, mas que nunca vamos chegar lá. E, portanto, com foco, com disciplina, com discernimento, resiliência e agilidade, todos nós poderemos contribuir para um mundo melhor, não perfeito. Sem dúvida, Rita. Muito obrigada. Gostei desse conceito de modo beta. Last but not least, Rui Mendes da Costa, um minuto de ouro para terminar o takeaway desta sessão. Muito bem. Eu acho que nós estamos numa fase em que temos que dar o melhor de nós. E acho que isto é fundamental. Eu gosto muito da questão da responsabilidade e acho que estamos a viver um momento em que todos temos que ser responsáveis, porque responsabilidade significa habilidade para responder. E, portanto, nós hoje em dia temos que ter esta capacidade para irmos respondendo às novas solicitações. A transformação é essencialmente ao nível cultural, das atitudes. Falamos muito de cultura e valores. Até porque é nestes momentos difíceis que nós conseguimos perceber efetivamente a cultura e os valores que existem nas nossas organizações. E, portanto, é esta a melhor fase para nós podermos atuar, se for necessário, nestas dimensões. E para construir, por vezes nós temos que desconstruir, senão nós estamos a construir em cima de alicerces que podem não nos servir e depois andamos sempre a dar paliativos. Eu acredito muito nas pessoas e como Miguel Torga escreveu de forma brilhante, o destino destina, mas o resto é comigo. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada pela esse minuto de ouro de fecho, que realmente é muito motivador, e espero que esta sessão tenha sido inspiradora para as pessoas que nos estão a assistir pelo Facebook. Vamos desligar aqui o live transmission, mas vamos fazer um soft ending, ou seja, vamos continuar aqui para as pessoas que quiserem poder ficar um bocadinho mais, 5 minutos mais. Sigam, por favor, os canais do LT Virtual, que a partir de agora vão começar a ser criados, e no próximo dia 30 de junho vamos ter também de novo aqui uma Lunchtime Talk com o Marcos Soares Ribeiro, do Santander Tota, Ana Neves e a Susana Teixeira,
que irão partilhar aqui a reinvenção do futuro e os desafios especificamente para a formação. Sem mais, agradecer a todos a vossa presença e foi um prazer estar aqui com todos vós. E, ouço, por favor, fechamos o live now e quem quiser agora pode ficar aqui um pouco mais para o soft ending, agradecendo muito a todos, porque já estamos atrasados 10 minutos em relação ao previsto. Este é que era o momento em que tínhamos que fechar a sessão.